Olá, eu sou a Silvia D'Amico, profissional da área de desenvolvimento humano, e começa agora o programa Neurocomando aqui na TV Humana. Sejam todos muito bem-vindos. O tema que eu vou falar hoje é sobre a força do quadro de pessoas dentro da empresa. Como estão as gerações dentro da sua empresa? Dentro da sua liderança. Quando gerações, talentos e competências elas se complementam em um mundo corporativo cada vez mais dinâmico e também se torna um diferencial de uma empresa, né, com esse capital humano, isso traz uma certa inteligência para montar um quadro de pessoas equilibradas, pessoas estratégicas, e também a gente forma aí uma complementaridade. Pois é, e o que é essa complementaridade? Nada mais é quando duas partes ou pessoas, ideias ou habilidades se complementam. Então, como que o líder ele lida com essa complementaridade? Ele supre o que falta em uma pessoa com o que tem a mais na outra pessoa. Ou seja, ele equilibra um time contratando pessoas que se complementam. A qualidade que completa, ela ou se encaixa, né, na realidade, com outras coisas, outras formas de fazer as coisas diante de um trabalho, né, que juntas formam todo um complemento de um processo eficiente e equilibrado. Isso é a complementaridade. Ou seja, eu tenho um time com um determinado número de pessoas e muitas vezes o olhar que o líder tem é que falta algo em alguma pessoa, tem excesso em outra pessoa. Ele avalia o que cada membro da sua equipe tem enquanto pessoa, enquanto comportamento, enquanto emoção. E quando isso é visto pelo líder, ele consegue montar uma equipe que se equilibra, apresentando resultados muito bons, inclusive. Quando a gente fala sobre essa complementaridade, né, esse equilíbrio ele vem à tona, porque muitas vezes você fala, poxa vida, aquele funcionário, ele está comigo há tantos anos, ele é muito bom tecnicamente, mas emocionalmente ele não sabe lidar com pessoas. E muitas vezes você fala o inverso, aquela pessoa, nossa, tem um carisma, aquela pessoa, puxa, ela trata tão bem, ela sabe lidar com pessoas, mas tecnicamente ela deixa a desejar. Então, essa convivência entre diversas gerações dentro da empresa, no ambiente corporativo principalmente, é uma das maiores riquezas que uma equipe pode ter. Quando a gente une jovens talentos que trazem inovação, agilidade e fluidez digital, nós temos profissionais que contrapõem a isso, que seriam maduros, né? Eles oferecem visão sistêmica, eles oferecem uma experiência e inteligência emocional muito qualificada, e cada faixa etária nesse processo todo acaba acontecendo com o seu valor determinado.
Então, quando nós falamos de complementaridade, nós estamos falando de uma determinada pessoa ou um funcionário, ele é muito bom em Excel, ele é muito bom tecnologicamente, ele lida com todos os aplicativos muito bem, né? Ele é super qualificado nisso, que são as nossas competências técnicas. E quando ele tem isso, muitas vezes ele tem dificuldade emocional em lidar com pessoas. Então, nós estamos falando do outro lado, nós estamos falando da parte emocional. E a profissional sistêmica, né, e essa de inteligência emocional, elas deveriam e devem compor uma pessoa, mas nem todo mundo sabe, tem as habilidades necessárias para desenvolver essas duas partes. E nós sabemos também que muitas pessoas, hoje em dia, são vistas no mercado muito tecnicamente, porque nós estamos à flor da tecnologia, né? Hoje nós estamos trabalhando com inteligência artificial e muitas vezes nós temos a famosa dificuldade de ter um profissional que saiba lidar com esta capacidade emocional. Quando ela se torna uma pessoa, um ser humano com uma capacidade racional, muitas vezes ela deixa um pouco de lado essa parte do emocional dela. Então ela foca muito na razão. E quando isso ocorre, muitas vezes nós temos aí valores que são deixados de lado, né? E por conta de prioridades que devem ser supridas. E quando eu falo isso, é por questões de trabalho mesmo. As pessoas muitas vezes, elas são admitidas em determinados cargos que necessitam de pessoas mais racionais para fazer um determinado trabalho. E se ela é muito racional, o emocional dela fica muito baixo, não é? E se fica muito baixo, ela não sabe lidar com outras pessoas. E quando nós trabalhamos em equipe, a equipe ela precisa se complementar. O ideal não é essa complementariedade, ou seja, eu não tenho que complementar ninguém. Hoje se fala muito nisso. Bom, eu tenho o fulano que faz a parte mais sistêmica, a pessoa que é mais racional, é a pessoa que vai me trazer resultados, né, melhores, mais rápidos. E do outro lado eu tenho a parte mais emocional, as pessoas que podem fazer o atendimento ao público, o atendimento interno, o atendimento a funcionários, e aí você começa a trazer esse complemento de um pelo outro. Quando nós trabalhamos com grandes equipes, isso é e não é interessante, porque muitas vezes você acaba trazendo para dentro dessa equipe uma divisão emocional muito grande. E nesse momento, ao invés das pessoas se complementarem, as pessoas acabam partindo para o lado em que elas buscam notoriamente focar nas suas tarefas. Seria muito interessante, né, se pessoas que não lidam com outras pessoas dessem certo diante disso, dessas gerações que nós temos dentro das empresas. Mas nem sempre flui desta forma, apesar de que cada faixa etária ela tem o seu valor, e isso a gente não pode negar. Pessoas que acabam tendo estas duas faixas, né, de gerações para se conectarem dentro de uma empresa,
porque elas trazem a escuta, que complementa, e elas trazem a conexão também, que complementa. Só que neste cenário é essencial a gente identificar os talentos que nós temos dentro da equipe, porém saber quais são os talentos naturais de cada um. Porque cada colaborador, ele tem o seu talento natural. Uns são melhores quando lidam com números, né? São mais racionais. Outros são melhores quando lidam com pessoas, são mais emocionais. Então, é essencial a gente identificar tudo isso dentro do time para que a gente possa complementar as tarefas e dar fluidez aos resultados. E isso é o mais importante. O que importa para a empresa, muitas vezes, é isso. Nós temos as gerações que estão chegando dentro da empresa, e aí a gente fala, bom, a geração alfa tem tal perfil, a geração Z tem tal perfil, a geração Y tem tal perfil. E aí você fala, como eu lido com tudo isso? Porque realmente cada um tem a sua forma de pensar. Nós temos uma tarefa muito grande enquanto recursos humanos, enquanto líderes que somos, enquanto diretores que somos, determinadas posições de liderança que ocupamos, nós temos os nossos talentos naturais na liderança. Nem todos os líderes são iguais, nem todos os líderes são amados pelos seus funcionários, mas tenha certeza de que todos os líderes, eles têm um ponto em comum. Eles atraem os seus funcionários, eles fazem conexão com os seus funcionários através de alguma habilidade ou através de alguma emoção. Escuta ativa, de repente ele representa um poder para esse funcionário, de repente o funcionário o admira por ele saber efetivamente lidar bem com os números, trazer grandes resultados nesse sentido, e isso é o mais importante, que as gerações se conectam diante de qualquer particularidade do líder, ou mesmo dentro da equipe, que cada colaborador ele tenha e mostre as suas habilidades, né, de forma franca, de forma que o líder ele aceite essas habilidades e ele traga isso para dentro da equipe para que a equipe brilhe, né? Então, tem determinadas equipes que, unindo forças, elas vão brilhar mais no planejamento. Tem outras equipes que vão brilhar mais na execução. Tem outras que vão brilhar mais na escuta empática. Quando a gestão foca, né, em montar times com competências que se encaixam, funcionários que se enquadram um com o outro, que se complementam diante de todos os processos, esse líder ele tem o fortalecimento mútuo dessa equipe. E o resultado é um ambiente saudável. O resultado final é produtivo e com menos desgaste emocional também. Então, quando a gente trabalha desta forma com o time todo, gerando o brilho de cada um dentro da equipe, motivando esse time a colocar as suas habilidades em prática, a gente está estabelecendo uma conexão muito forte de resultado, para resultado. Porque na realidade, o que a gente busca na realidade, né, é fazer com que
o esperado pela empresa seja entregue. O esperado pelo líder seja entregue. Então, se diante disso eu tenho que unir forças entre os funcionários que eu tenho na equipe e muitas vezes trazer de fora um complemento para aquela equipe, eu estaria trabalhando de forma adequada para gerar resultados positivos para a empresa. E olha que interessante, muitas vezes a gente avalia o líder, né? A gente teve pontos, né, diante dos processos antigos em que a gente avaliava o líder para poder trazer alguém que combinasse, digamos assim, com a forma que esse líder trabalhava. Então, a gente visualizava no comportamento daquela pessoa se o que ela trazia para dentro da equipe era interessante para que aquele líder pudesse dar resultado dentro da equipe também. E muitas pessoas eram demitidas porque o líder era taxativo, mas o líder não sabia complementar pessoas. Ele não sabia fazer leitura das habilidades ou até mesmo das partes técnicas de cada profissional que estava na equipe dele. Simplesmente era o fato dele olhar e trocar o funcionário, porque não completava a equipe da forma que ele gostaria. Hoje, com toda a tecnologia que chega, com tantas informações que nós recebemos referentes ao título, né, de inteligência emocional, que muito se fala, e não só isso, né, as habilidades de escuta ativa. Olha, você, para ser um líder, você precisa ter uma escuta ativa. Você precisa estar presente, você precisa estar ao lado, você precisa participar, você precisa. Mas esse líder, ele também tem que ser treinado, ele também tem que ser avaliado quais são as suas habilidades, competências, quais são as suas atitudes, para que tudo isso seja colocado de uma forma bem prática ao trazer um profissional para trabalhar com ele. Mas, diante de um grupo de pessoas que já estão hoje dentro da empresa, na sua equipe, e que você sabe que cada um tem a sua particularidade, é preciso reconhecer, né, que também desenvolver essas pessoas dentro da sua equipe é um ponto máximo que você tem que abordar com eles, é o desenvolvimento deles. E onde há pouco potencial, você pode demandar mais tempo na parte de desenvolvimento, investindo mais, principalmente demandando muita energia em cima dessa parte emocional, porque você vai precisar utilizar muito mais o emocional, às vezes, do que o técnico para colocar essa equipe alinhada como um todo. Às vezes fala, poxa, Silvia, sou só eu e um colaborador, mas ninguém, eu não tenho uma equipe, né, grande, algo assim. Mas mesmo sendo você e um colaborador, você já se torna uma equipe. E se tornando uma equipe, muitas vezes essa energia emocional, ela tem um desgaste muito grande de ambas as partes, até vocês se enquadrarem para poder efetivamente trazer o resultado. E se complementar, né? Complementar um colaborador, uma equipe, você nem sempre vale a pena você investir ou insistir naqueles colaboradores. Então, a gente tem que ter muito esse olhar. É algo assim que você tem que raciocinar muito bem, você tem que planejar muito bem as execuções.
Porque em muitos casos, o mais estratégico é trazer pessoas com um perfil mais adequado, mais energético para dentro da equipe, buscando talentos e para algumas funções específicas. Eu vejo que a gente tem busca-se muito, né, hoje em dia, pessoas na área comercial, por exemplo. Então, nós temos muitas pessoas buscando profissionais que executem tarefas dentro da área de vendas, por exemplo. E o que a gente busca quando a gente pega um profissional dessa área? A gente quer uma certa excelência dele em se conectar com o cliente, por exemplo. Muitas vezes, o líder dele, ele tem uma lacuna ali, porque ele já está dentro da empresa com aquela lacuna. E essa lacuna, ela pode ser o comprometimento dele, ela pode ser o desempenho geral dentro da equipe, para se manter uma equipe, né, boa. E quando a gente olha para esse lado, a gente busca profissionais que se enquadrem muitas vezes com aquele líder. Poxa, eu tenho um líder ali naquela equipe de vendas que, sabe, a equipe não atua do jeito que a gente gostaria, mas a gente está trocando todo mundo, vamos ver se agora vai. Bom, a gente buscou N profissional dentro do mercado, mas a empresa muitas vezes ela não olha para o líder que está na gestão, para quem é aquela pessoa que está fazendo a gestão. E olha que interessante, a gente quer trocar a empresa inteira, mas a gente não olha para aquele líder. A gente não quer se comprometer a desenvolver aquele líder. Então, onde está a nossa capacidade, né, de colocar energia dentro desse desenvolvimento desse líder, para que ele se enquadre? Se ele é muito bom tecnicamente, ele tem que ter uma tratativa, um desenvolvimento do seu lado emocional, para que ele atue dentro da equipe com uma maestria. Porque se ele sabe o que ele deve fazer na parte da sua competência, que é mais técnica, ele tem que entender que ele tem que se desenvolver na parte de passar informações emocionalmente, lidar com as pessoas. E é aí que está a maior competência do ser humano, quando ela se enquadra, quando ela gera um papel único dentro dessa equipe, onde ela doa o seu tempo, onde ela doa a sua competência, ela divide tudo isso com a sua equipe. E quando essa harmonia ela se realiza, digamos assim, né? Todos crescem. Quando há uma conexão, que a palavra da vez agora é conexão. Então, vamos falar assim, quando há harmonia, quando todos crescem, todos se conectam. Por quê? Porque trabalha-se em conjunto, trabalha-se em time. E mais do que buscar um profissional, muitas vezes, para substituir outro, ou que se complementa com outros, o ideal é formar equipes complementares dentro daquilo que nós já temos, tá? Onde cada um possa ser extraordinário naquilo que faz de melhor. E diante disso, ele traga os resultados esperados. Silvia, como que eu posso fazer isso? Existem N testes no mercado,
Eu falo muito do DISC, sabotadores, QP, que avaliam a parte de inteligência emocional, que avaliam a parte analítica do profissional, que avaliam as competências desse profissional. Então, o ideal, o correto, seria você abrir estes testes para todos os funcionários da sua empresa, para que seja feita uma avaliação de competência de cada um deles, para que a gente tenha um quadro real de quem são as pessoas que trabalham no seu time, para que esse time possa fluir de alguma forma, te trazendo resultados. Então, é a mesma coisa que você pegar, poxa, essa equipe aqui que eu tenho na área, ela está muito técnica, está faltando a parte emocional. Como que eu equilibro isso? Posso desenvolver elas emocionalmente? Você pode alertá-las o quanto elas podem se desenvolver emocionalmente, mas a competência, o comprometimento de mudar tem que vir delas. Agora, se não há a mudança através dessa pontuação de que falta esse tipo de habilidade dentro da equipe e que essa pessoa precisa se desenvolver nessas habilidades, ela precisa ser pontuada. Quanto mais eu pontuar o funcionário, onde ele deveria estar se qualificando, onde ele deveria estar se desenvolvendo as suas competências, eu poderia inclusive monitorá-lo e segui-lo num processo para que ele se comprometa a fazer o seu desenvolvimento. Quando eu falo se comprometa, é porque comprometimento ele tem que ser uma estrutura humana. Ele é uma estrutura humana. O comprometimento vem de dentro, vem da essência de cada ser humano. Eu não posso treinar o comprometimento dele. Eu posso sim treinar a competência dele, dando ferramentas, entregando para ele informações para que ele possa gerar, estudar, desenvolver, né, essas suas habilidades, essas suas competências. Mas o comprometimento, ele vem na estrutura humana. Então, ele é ou não comprometido. E se ele for comprometido, com certeza, ele vai te trazer resultados fantásticos. E eu acho que mais do que você olhar para o todo, é você ver o comprometimento de cada um a um, para que você entenda quais são as habilidades um a um, para que você complemente as equipes. E aí sim, cada qual vai ter a sua habilidade de fazer determinada tarefa e o seu comprometimento em desenvolver um plano e um projeto para chegar num único resultado, que é o que a empresa almeja de todas as áreas. Então, faça o melhor pela sua equipe, estude a sua equipe, olhe para ela e veja o que você pode complementar de quem com quem, tirando um pouco de um e colocando para o outro, trabalhando pessoas juntas para que você obtenha esses resultados. E desta forma, com certeza, você vai ter uma melhoria de resultados, uma melhoria de ambiente de trabalho, sem precisar fazer aquela famosa demissão de um, demissão de outro. Eu acho que esse é o melhor tipo de liderança que existe dentro de uma empresa. Aquela que avalia o que tem em mãos e aquela que complementa dentro da mesma equipe, com o que ela tem de capital humano, as tarefas do dia a dia, complementando as pessoas. Você complementa equipe, você não precisa complementar
trazendo mais pessoas, mas sim complementando o que uma pode suprir da outra. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Meu nome é Silvia D'Amico e eu peço a vocês que curtam as redes sociais da TV Humana e os programas da TV Humana. Sejam todos muito bem-vindos sempre aqui a Neurocomando e eu espero vocês no próximo episódio. Até lá!